A você que nos acompanha, o nosso muito bom dia, 7 horas 35 minutos, voltamos com a nossa programação e eu quero reafirmar para você que tem sua casa, sua empresa, seu sítio, sua chácara, sua fazenda, enfim, aonde você quer economizar energia, né? Então a CELP Energia e Engenharia é o local certo para você estar economizando energia. Fabrício, mostra aí, né, a CELP Energia e Engenharia. Fala pra gente. Você merece a melhor experiência em energia renovável. Somos a CELP Energia Solar. Há 5 anos no mercado. Mais de 400 instalações com as melhores marcas e equipe de engenharia própria. Venha conhecer nosso showroom e o carregador vincular. Estamos na Avenida Presidente Kennedy, estacionamento da Ingecop. Siga-nos no Instagram, @CELP Energia. CELP Energia e Engenharia, para você que nos acompanha, economizar energia. Queremos mandar um super bom dia pro Artênio, lá na região de Todos os Santos, montou aqui um vídeo, né, dos lixeiros lotados, lá na região de Todos os Santos. Esperamos que logo, né, já se reorganize aí, que seja feita essa limpeza, viu, Artênio? Porque a empresa, né, como disse o Eliezer aqui, já está nas ruas fazendo a limpeza, mas, né, pode trincar a qualquer momento novamente, mas vamos torcer que não. E aqui em nossos estúdios, como já havia falado, estamos com o climatologista, diretor de prevenção e mitigação da Defesa Civil, aí estadual, Ayrton Costa, que vem falar e alertar a população sobre as chuvas intensas previstas para as próximas 48 horas, misericórdia, viu? Muita água, Ayrton. Além do monitoramento feito pela Defesa Civil na capital e o que a climatologia prevê para o BR-Obró neste ano de 2023. Ayrton, bom dia, obrigado pela sua presença aqui em nossos estúdios. Bom dia, querido, é sempre um prazer estar aqui compartilhando informações de relevância com o Sistema Dia, que é um grande parceiro, né, no que eu sempre chamo, faz a genuína comunicação de risco, alertando e orientando a população piauiense. Muito obrigado, Eliezer. Professor, nós observamos no final de semana um volume de chuvas inesperado, pelo menos por algumas previsões anteriores, mais exatamente Zona Sul de Teresina e Cidade de Timon. O que aconteceu que causou tanto estrago? Você colocou uma palavra realmente muito impactante, né? Inesperada. Dificilmente eu uso essa expressão porque a gente avançou muito na tecnologia, satélite, estações meteorológicas, radares, existe uma parafernália, modelos matemáticos. A gente já tinha uma informação segura, repassada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, a partir dos seus meteorologistas, que haveria um sistema frontal. Então, o sistema frontal, ou seja, o período chuvoso acabou, isso aí é fato. Então, toda e qualquer chuva que nós recebemos hoje, ele vem de sistemas ou corredores de umidade que são estranhos à nossa quadra chuvosa. Por exemplo, pode chover em agosto, é a chuva de Recife, ou a chuva das frutas, como as pessoas chamam. Mas essas chuvas agora, de maio, elas estão relacionadas a esses corredores de frente fria, que não fazem a temperatura cair, mas provocam umidade. Tínhamos um alerta amarelo, um alerta padrão, genérico, tradicional, nós já estamos acostumados com o alerta amarelo, nem sempre chove, mas o fato é que essa chuva, essa umidade que chegou aqui, já há dois dias antes, ela já estava sinalizando, mantendo condição de tempo abafado e temperatura elevada e sensação térmica muito elevada. O piauiense, teresinense, estava reclamando que estava muito quente mesmo, e não era só a temperatura de termômetro. Então reagiu com a temperatura elevada. A gente chama isso de termodinâmica. É quando há uma transformação daquela matéria, daquela água que veio numa quantidade boa de chuva. O mais estranho é que essa chuva ela ficou concentrada em um determinado ponto da cidade. Se nós não tivéssemos uma estação meteorológica na região sul, ali na CHESF, uma estação da ANA, da Agência Nacional das Águas, nós não teríamos uma ideia do volume. A gente teria uma ideia visual porque pessoas fizeram vídeos, pessoas comunicaram às rádios, às TVs, que realmente estava acontecendo algo estranho lá. Porque a estação IMET, que é a oficial, computou 24,4, a estação CEMADEM computou 26 milímetros, então que são chuvas boas, né, mas não extremas. Porém, 146 milímetros
é hoje a maior chuva, ou seja, superando inclusive todas as chuvas que nós tivemos neste ano, na temporada, e dentro do contexto de maio, a maior chuva desde maio de 2009, que foi ano de enchente. Então foi um fenômeno isolado, um fenômeno extremo, severo, de alto risco e infelizmente imprevisível. Realmente, que quando a gente pensava que estava... Não que cortasse de uma vez, porque sempre tem uma chuvinha, né? Mas que não ia cair água nessas proporções, a natureza, ela vem... A natureza quando quer, então né? as pessoas têm que andarem precavidas, muito cuidado, Algum porque sinal de que as precipitações são muito grandes. Algum sinal de que pode esse fenômeno ser repetido? Muito bem, né? Como não tem aquela história que diz que depois que o ladrão entra, que as pessoas vão... Então, olha só, nós estamos, não só nós não, o Marcos Rolf, o Carlos Ribeiro da Defesa, estão ali, eles estão Estado, agoniados. município, Sim, todos, todo né? mundo está de olho, né? A SEMAR também está monitorando, emitiu uma nota aí. Na verdade, o sistema frontal ele continua é uma frente estacionária. Ele está presente. Essas nuvens que ainda permanecem entre nós, elas são uma sinalização clara. Pode chover. Então, abriu o cenário para a gente maximizar o alerta. Se é amarelo, a gente já fica pensando, rapaz, pode acontecer. Então, vale sempre aquelas orientações, né? Porque quando diz assim, terminou o período chuvoso, parece que as pessoas se desarmam também. Guardam os guarda-chuvas, se preparam para o sol. Mas nós temos uma condição, inclusive, estamos olhando todos os modelos, não só os nacionais, mas os estrangeiros também, que antes a gente desconsiderava por uma questão metodológica. Hoje mesmo cedo a gente viu uma probabilidade muito boa de chuva, viu, Eliezer? No Médio Parnaíba, municípios vizinhos ao estado do Maranhão, Grande Teresina, ok? Nas próximas 24 e 48 horas. Então, ainda há possibilidade. Se vai acontecer igualzinho, no mesmo naipe da chuva de 146, isso é muito complicado se afirmar, porque foi um evento aleatório, foi um evento previsível e severo. Mas que a gente tem que ficar atento para as chuvas que poderão ocorrer, sempre observando o alerta do dia. Esse de hoje, por exemplo, a partir das 9 horas, ele já cessa. Aí a autoridade meteorológica vai emitir um novo alerta. Dependendo da área do alerta e da cor, a gente já abre um protocolo de atenção e de vigilância por parte da Defesa Civil. Bom, tem gente aqui ao telefone, Elias. Vamos ver quem está aqui ao telefone. Alô, bom dia. Bom dia, Magela Lima. Bom dia, caríssimo Ayrton Costa. Aqui é um Repulsei, uma das maiores referências na climatologia brasileira. Bom dia, Eliezer Rodrigues, e a todos que nos ouvem e assistem nessa tribuna popular. Professor Ayrton Costa, eu gostaria de saber como está a Defesa Civil Estadual no monitoramento, principalmente das pessoas que moram em áreas de risco. Algum projeto, algum cronograma, professor? Um bom dia a todos. Voz e sua participação. Na verdade, hoje nós estamos arrumando a casa, né? É uma gestão nova, é uma nova metodologia de trabalho. Parabenizar tanto o governador como o Washington Bonfim, está dando uma diretriz de gerencial incrível. E o que é que nós estamos fazendo? Antes existia um mapeamento de risco. Mas esse mapeamento, eu confesso para vocês, era algo muito no verbal, muito no plano da ficção. Nós estamos agora sim fazendo um mapeamento. O que é um mapeamento? A gente convocou, fizemos um alinhamento com os maiores especialistas em risco do Piauí, que são professores do IFP, do curso de geoprocessamento, do curso de gestão ambiental. Chegamos para eles assim, nós somos o Estado, nós precisamos da excelência, né, do know-how que vocês têm. Eles estão fazendo um levantamento daquele mapeamento histórico que foi inclusive divulgado, o Sistema Dia divulgou, inclusive em primeira mão, que foi o mapeamento da CPRM. Nós estamos atualizando o mapeamento da CPRM, elegemos 12 municípios prioritários, que são aqueles municípios de maior densidade populacional, que tem problemas recorrentes, tipo, por exemplo, Floriano, Parnaíba, Piripiri, Esperantina e a própria Teresina. Esses municípios eles vão ganhar um tratamento diferenciado, que é um mapa de risco. Esses mapas eles vão considerar todos os tipos de risco, inclusive aquele risco que é o mais inaceitável de todos, que é a condição da desigualdade, que é a condição da vulnerabilidade social. Porque esses mapas, eles não são apenas para orientar a população sobre qual conduta devem ter para manter a segurança sua e do seu patrimônio. Ele é um mapa para orientar a política pública. Então, o gestor municipal deve olhar com muita atenção, com muito respeito para esse mapa, e também a sociedade e os agentes produtivos e imobiliários que vão construir. Mas, além do mapa especificamente dito, aquele que mostra imagens e tudo,
Existe um relatório técnico muito importante que está sendo construído. Isso vai levar um tempo, é um trabalho, por exemplo, que vai consumir boa parte de 2023. Nós estamos também desenvolvendo a construção pela primeira vez, já por indução do governo federal, do Plano Estadual de Defesa Civil. Nós vamos ter finalmente um plano, vamos ter uma lei, existe um esforço aí do deputado Henrique Pires e do deputado Nerinho para construir a lei da Defesa Civil. Ou seja, é um processo de organização da Defesa Civil que antes era mais acanhada, mais retraída, infelizmente ganhou a pecha de Secretaria das Tragédias e a gente quer recuperar isso. Nós queremos ser a Secretaria da Prevenção, a secretaria que trabalha o antes, o durante e o depois, sempre respeitando o protagonismo das pessoas, reconhecendo o conhecimento das pessoas sobre o risco. Tá aí, por isso que uma metodologia muito importante para responder o ouvinte é que nós queremos adotar o chamado mapeamento comunitário de risco. Ou seja, a gente vai, por exemplo, para Picos. Lá em Picos tem morro. Nós vamos trabalhar com quem? Com as pessoas que vivem o risco. Nós queremos saber quais são as demandas dela para montar o mapa, sinalizar a comunidade. Inclusive, agora nós vamos fazer um trabalho demandado pelo gabinete de crise. Estaremos em Pedro II preparando um mapeamento de risco para que as pessoas possam ir com a maior tranquilidade possível, ter orientação no maior evento do Piauí, que vai ser o Festival de Inverno de Pedro II. Dessas cidades mais próximas aqui, digamos assim, da capital, as mais atingidas, né, com essas chuvas, Esperantina, Barras, Luzilândia, que é muito Luzilândia vulnerável, também, né? Aí você tem a própria Pedro II. Então tem 12 municípios prioritários que foram escolhidos pelo governador, já baseado no relatório que a CPRM fez. Claro que os 224 municípios, todos eles têm um potencial, e principalmente aqueles que margeiam o Rio Parnaíba e os serranos, que estão próximos de morros, serras, né, chapadas. Com esse momento de escassez, aí, digamos, das chuvas, com o que a Defesa Civil começa a se preocupar? Com bueiros em BRs? Qual é Da própria seca no como é a própria seca no BR-Obró? Nós temos dois contextos, né, no Piauí, né? É o período chuvoso, né, que está ali circunscrito, geralmente, guardadas as devidas proporções, em 4 meses, e a seca, né, e a estiagem. O maior problema é a estiagem. A chuva ganha visibilidade porque ela choca. A gente vê, por exemplo, na capital, uma rua se transformando num rio. É como se ela abrangesse todo mundo, né? Pois é, todo mundo. Mas olha, a seca, a estiagem, que é um fenômeno natural, e a seca, que é um fenômeno potencializado, uma estiagem potencializada, ela realmente é preocupante, porque ela asfixia, né, o sistema econômico. E ela machuca muito a sociedade, né? Ela inibe o processo de desenvolvimento. Então, nós estamos agora nos preparativos para começar as reuniões, vamos dizer assim, de elaboração do plano de contingência para a estiagem. Então, o que é esse plano, né? A gente é um fenômeno previsível. A estiagem vem, não tem como. Então, a gente sabe que a primeira baixa da estiagem é a oferta regular e de qualidade de água. Então, a gente tem que garantir essa água para o abastecimento das cidades e para a manutenção, principalmente da pecuária. Porque, por exemplo, essas economias sertanejas, fora do período agrícola, elas sobrevivem basicamente dos rebanhos caprino e ovino, basicamente. E quando você tem um avanço do processo da estiagem, quando ele é além da conta, e por que eu estou falando isso? Porque nós temos aí um El Niño anunciado. Temos um fenômeno severo, um fenômeno climático que pode impactar bastante o Nordeste brasileiro, que pode potencializar a seca e com ela todos os problemas, inclusive... Agora em 2023. Agora em 2023, inclusive focos de queimada. Então está todo mundo de sobreaviso, em alerta. Tá a Defesa Civil, tá o Corpo de Bombeiros, tá a Secretaria de Meio Ambiente, tá o IBAMA, ou seja, o Brasil todo está atento ao monitoramento do El Niño. A gente torce. Eu, como piauiense, torço que ele não seja tudo isso que estão falando aí. Eu, como pesquisador, quero crer que o aquecimento que está se manifestando no Pacífico não vai vingar, não vai. Porque se avançar, nós vamos ter problemas. Isso é inevitável. E a gente tem que se antecipar à condição de risco. Então, daí a necessidade de planejar, de ouvir os especialistas, de buscar sair um pouco daquele caminhozinho, o mesmo caminho de sempre, o caminho ortodoxo de agir, tentar inovar.
Até porque, às vezes, as previsões, elas podem não acontecer, que é uma coisa natural, pode mudar da noite para o dia. Mas onde há fumaça, há fogo e tem que ficar alerta, né? Com certeza. Eu nunca torci tanto para essa previsão dar errado. Professor, para o Todos Cerrado, nós, né? todos nós. Sim. A situação do Cerrado, sempre se fala em recorde de safra de grãos. O que tem de perspectiva para essa região sul do Piauí? Excelente, né? A gente sabe que eles têm um know-how muito grande, um know-how tecnológico, sementes que são adaptadas àquela condição, a forma de trato com o solo, tem uma expertise já de décadas, né? Os cerradeiros estão lá há mais de 20 anos, né? Agora, ainda é uma atividade econômica, eles é fortemente dependente do clima. Então, por exemplo, a taxa de produtividade da soja está muito relacionada à quantidade de luz, à quantidade de calor e principalmente à quantidade de chuva. Então, é inevitável que num El Niño, numa seca severa, perde o grande e o pequeno. Então, claro que o grande tem um guarda-chuva protetivo maior de seguro, de cálculo. Eles têm modelos que calculam, inclusive, a possível quebra de uma safra. O pequeno não, ele só tem aquilo, se ele perder, ele não tem para onde ir. Mas nós estamos preocupados também com esse cenário, porque a soja é hoje um carro-chefe da economia do Piauí em geração de dividendos, geração de empregos, tá entendendo? É um portfólio, né, que apresenta o Piauí para o mundo. Então, qualquer tipo de fenômeno climático que possa impactar a taxa de produtividade significa numa perda de arrecadação, significa numa perda de renda dos municípios, dos múnicipes. Então, nós estamos também antenados com eles têm esse conhecimento, estão preocupados também, já manifestaram isso. Existem vários canais de produção científica e monitoramento que são seguidos pelos sojicultores, né, pelos cerradeiros, e vem também batendo nessa mesma tecla, de tal forma que o Estado se coloca à disposição dos produtores para trabalhar com o ferramental tecnológico que nós temos hoje, que a gente está buscando avançar, para subsidiar qualquer ação que eles necessitem para evitar essas perdas. É temor em relação ao El Niño também, que pode prejudicar a Pode, produção? o El Niño prejudica todo mundo. Vou citar um exemplo aqui, né? Nós tivemos 2 El Niños clássicos, que a gente chama de canônico, né? Que é aquele que vem com tudo. O de 97 e o de 2016. Só para você ter uma ideia, o El Niño de 2016, vamos pensar a capital. Teresina é uma cidade que ela tem em média, a quantidade de chuva de Teresina é 1.400 milímetros ano. 1.400 milímetros ano é muita chuva. Em 2016, Teresina choveu 720. Rapaz. Então você imagina uma capital entre 2 rios, uma cidade quente, que em 2016 ficou mais quente ainda, os jardins estavam tudo tristes, assim, tudo seco. Teve muito foco de queimada, teve problema com abastecimento d'água, porque choveu apenas metade do previsto, numa cidade que tem um bom índice de chuva. Então imagina no sertão como foi esse cenário. Esses municípios, por exemplo, que apenas chove 700 e choveram 300, quase um deserto. Então, para nós é um motivo de preocupação. Claro que a gente quer fazer diferente. Eu confesso para vocês, vejo uma superestimação, um alerta muito grande, uma exploração midiática, semear o terror antes do fenômeno. A gente tem que acompanhar de forma muito sensata, não menosprezar e fazer o dever de casa. Pois é, então, resumidamente, quem trabalha, quem está ali à frente, quem está, toda a equipe da Defesa Civil, sossego nunca. Que se chover, se fizer calor, sempre. Faça chuva, faça sol. Faça chuva, faça sol, tem que dormir e acordar pensando, né? É uma correria. Então, realmente, uma situação aí que esperamos que não aconteça, porque realmente ninguém sabe se é pior a chuva, se é pior a seca, mas que temos que prevenir. E as pessoas, né? Qual é o alerta, Everton, que se pode passar? Um exemplo, passamos muitos alertas para o homem da cidade, digamos assim, devido às chuvas e tal. E para o homem do campo, qual é o principal alerta? O que eles devem fazer? Se precaver, guardar colheita? Como é que digamos assim, o modo de prevenir assim, muitas coisas? Olha, hoje nós colocamos o seguinte, o que é prioritário nesse momento, né? Vai ficar mais seco, independente de ser um super El Niño, dele ser um processo mais radical, mas é importante o quê? Usar de forma inteligente e racional a água acumulada. Nós tivemos aí um momento de bonança para alguns municípios. Existe água em cisterna, existe água em sistema de reservação, em açudes, em barragens particulares. Vamos usar isso de forma mais austera, de forma mais responsável, de forma mais sustentável. Outra, vamos evitar o uso da queimada.
o máximo possível. Só aquelas queimadas que são autorizadas dentro das regras de acero para evitar que uma simples queimada se transforme, por exemplo, num incêndio florestal. Vamos lembrar que o episódio lá da Serra da Capivara, que foi dramático, começou assim. Foi um evento localizado, fugiu ao controle. Alguns anos atrás, o episódio de José de Freitas, que foi trágico, inclusive. Então, às vezes começa como algo pequeno, inocente, você está ali querendo limpar o seu terreno, então vamos ter a máxima atenção. São dois fatores fundamentais para a atividade do rural, que é a gestão da água e o controle da questão da biomassa, do uso da queimada. No mais, existem outros controles que dependem de investimentos que o Estado deve fazer nos próximos anos, que é, por exemplo, a melhoria do sistema de armazenagem de água, a melhoria do tratamento, a melhoria da adução, do transporte desta água para o homem do campo, a melhoria do investimento em tecnologia de dessalinização para melhorar a qualidade dessa água na faixa sertaneja. Ou seja, são ações que cabem ao poder público e devem ser desenvolvidas dentro de um planejamento, dentro de um parâmetro orçamentário, para que a gente possa diminuir, por exemplo, a política ortodoxa, que é a do carro-pipa, que é uma meta do governo do Estado. A gente não vai ainda, não vamos zerar neste ano nem no próximo ano, mas nós vamos desenvolver uma métrica mais racional e mais importante, respeitando o dinheiro público, fiscalizando a captação, a qualidade e a destinação desta água. Ok, mais alguma coisa, Eliezer? Bom, aproveitar aqui o nosso tempo que ainda temos. O professor Ayrton é um especialista reconhecido na sua área como pesquisador, como professor, ocupante de cargo público. Ano passado foi candidato a deputado e a gente quer saber, em 2024, tem alguma perspectiva para ser candidato novamente, professor? Eu sabia que ia perguntar isso. Olha, mas foi bom você ter feito essa pergunta, que algumas pessoas têm feito lá no cafezinho na Rádio Calçada, né? Na verdade, eu fui convocado, né, pela equipe de governo, eu estive na equipe da feitura do programa de governo na área ambiental, e eu assumi o compromisso com o governo Rafael de não ser candidato. Então, em 2024, eu vou acompanhar a base como um cidadão como você, tendo só o meu voto, né? Ok? E vamos procurar fazer um trabalho. Na Defesa Civil. A missão lá é grande, viu, Eliezer? É grande. A gente está trabalhando na organização e deixa que tudo não é no tempo de Deus, tudo pertence a Ele, que as coisas fluam naturalmente. Tudo tem seu tempo, sua hora. Tudo né? sua hora, muito bem. E tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém. Berton, o nosso muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui trazendo essas informações. É um assunto bem vasto, né? Que poderíamos conversar toda manhã, mas infelizmente o nosso tempo terminou. Suas considerações finais, o nosso muito obrigado. Quero só mais uma vez agradecer ao Sistema Dia, a FM, que essa FM tem uma história belíssima na capital. Gerações inteiras formaram o FM Dia. E parabenizar o trabalho de vocês. Eu sou um ouvinte, eu sempre acompanho, muitos amigos já passaram por aqui. Desejar que continue sempre nessa linha editorial, é uma linha editorial independente, como sempre foi o Sistema Dia, prezando com respeito à informação fidedigna, a informação que empodera o cidadão. Sucesso, que Deus abençoe a todos. Nosso muito obrigado. Eliezer? Obrigado, professor Ayrton, é sempre uma satisfação. Magela, ouvintes, telespectadores, internautas, a nossa equipe. Bom dia a todos, até amanhã. Até amanhã, a partir das 6 da manhã, com mais um Comando Geral. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.